Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero que vocês abram o livro lá na página 26 e 27, tá? A gente estava discutindo, então, sobre a questão das vegetações na região sul, certo? Vegetação e clima na região sul. E nós falamos que a região sul, principalmente o norte do Paraná, né, ela se encontra. Estava acionando, pessoal, ali. Norte do Paraná, localizado na zona intertropical, ela tem uma altitude elevada e ocorre, então, um clima tropical de altitude. Então, ela tem aquela característica de clima tropical, que a gente já conhece bem, né? Só que ela, a temperatura dela é um pouco menos. Ou seja, ela é um pouco mais frio do que normalmente. Uma média, assim, de 5 graus a menos, tá? Do que é a temperatura normal de um clima tropical. Exatamente porque é em cima da montanha, morros, assim, é mais frio mesmo. Este clima apresenta, então, verões bem quentes, altitude elevada. Ah, tá. Por que é chamado? Então, é porque normalmente é encontrado em locais de um relevo mais alto, uma montanha, um morro, uma serra, tá? Então, quase sempre, quando o clima tropical eles estão nesses ambientes, acaba sendo um clima mais frio que o normal, exatamente. Ele tem as características de um clima tropical, mas aí a temperatura é um pouquinho mais baixa. Ainda assim é mais baixo, não é exatamente igual. A combinação do solo com esses diferentes fatores, né, na região sul, destaca-se principalmente as matas dos pinhais, que eu falei para vocês, né, a Mata Atlântica, os campos, a vegetação litorânea. Na verdade, isso aqui eu já tinha falado, né? Aquele tipo de pinheiro do Paraná, que é aquele pinheiro que ele tem uma estrutura que é desse aqui, né? Ele se encontra principalmente na região sul do Brasil. Na página 27, né, é um pinheiro reconhecido. Apesar de ser uma conífera, ele não tem uma estrutura de cone, né? É um pouco diferente da maioria das coníferas que a gente está acostumado. Pelo menos que a gente vê, por exemplo, agora em época de Natal, com um pinheirinho, em que a gente coloca lá os presentes embaixo. Quem coloca, né? A mata dos pinhais desenvolve-se principalmente nos terrenos de grande fertilidade, tá? Mas que com a devastação, principalmente dos imigrantes, praticamente acabou. Quase que acabou todas as vegetações nativas, né? A gente falou sobre isso. A mata dos pinhais, ela é intercalada de campos. Os campos, eles têm essa estrutura da vegetação mais rasteira. No Brasil, principalmente na região sul, eles são chamados de pampa, tá? Ou Campina Gaúcha, que é aquela região, principalmente Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, que a vegetação é mais baixa, rasteira mesmo, tá? Cheia de gramídeas, ervas baixas, né? Existem dois tipos, então, na região sul, que é os campos da Campanha Gaúcha e os campos do Planalto. Nos campos do Planalto, eles são denominados, então, campos sujos, devido à ocorrência de arbustos. Então, ele tem uma vegetação um pouquinho mais alta do que a maioria, tá? São muito comum em planaltos da região do Paraná, né, e Santa Catarina. Mais o sul, a porção meridional do Rio Grande do Sul, é a que predomina, né, a Campanha Gaúcha, conhecida também como Pampa. Como eu falei para vocês, quem ouve música gaúcha conhece várias dessas palavras, né? Cuja vegetação, composta por gramíneas e relevo, predominantemente plano, favorecem a prática agropecuária da região. Acho importante a gente falar essas características que trazem nesses dois próximos parágrafos, né? Em que, além da pecuária, a área onde se encontra esse tipo de vegetação vem sendo ocupada, então, por grãos, principalmente trigo e soja. Apenas 30% da vegetação ainda existe, né, nessa região. Na região da Mata Atlântica, desenvolve-se principalmente nas escarpas do Planalto Meridional, né, nessa região, situando nas áreas litorâneas do Paraná e Santa Catarina,
eles são voltados para o mar, então tem uma influência forte, né, dos ventos úmidos. Eles foram degradados que hoje em dia só tem apenas 7% da vegetação original. Gente, existem 3 perguntas sobre de geografia nessas 2 páginas, tá? Então estudem elas. E o que ficou faltando, né? É falar um pouquinho sobre a questão da agroindústria, né? Que é muito comum nessas regiões, tá? Quando a gente fala de agroindústria, então é uma indústria voltada para o agronegócio, produção de grãos, ensacamento dos alimentos, né? Tudo isso, né? Todo o processo. Então, com intenso emprego nas tecnologias de tratores, colheitadeiras, modificação genética de espécies, entre outras, fortalecimento do latifúndio, tudo isso fez com que existisse um processo de extração ali, de saída, né, dos camponeses que foram para a cidade em busca de uma vida melhor, enquanto o agronegócio se desenvolveu com alta tecnologia nessa área aqui, principalmente na região sul do Brasil, tá? Assim como, né, tirando o agronegócio do Centro-Oeste, eles também são bem influentes, tá? Vou trazer alguns questionamentos sobre a rapidez com que os dados estão feitos. Nesse processo também acontece que se destaca, né, como principal setor de exportação do agronegócio aqui, os suínos e os ovinos, tá? De acordo com a Embrapa, em que em 2017, 78%, quase 74%, 83,9% do total de exportação era de suínos, né? Vinha da região sul e 77,9% vinha também da região sul, né? De ovinos, tá? Só que isso custou muito, né? Para a questão ambiental, tá? Por quê? Quanto mais você desenvolve a questão do agronegócio, né? Aumenta o setor das zonas de fronteira agrícola, mas a produção acaba afetando também o meio ambiente, né? Com o avanço das tecnologias, eles também acabaram. Por exemplo, quando a gente fala do fertilizante, né? Fertilizante, ele modifica, né, o bioma natural. Fertilizantes, agrotóxicos, tudo isso modifica, né, o bioma natural. Quando se modifica o bioma natural, acaba que vai modificar tanto a forma como a planta cresce, desenvolve os animais próximos, como também modifica um pouco a gente, né? Dentre os principais fatores que contribuem para a degradação ambiental associada à agricultura está a utilização de fertilizantes e agrotóxicos. Por uma série de problemas, elas acidifica o solo, então vai se tornando um componente não ideal para a plantação, né? Contaminação de reservatórios na água e geração de gases causadores do efeito estufa. Tudo isso além da quantidades absurdas de fertilizantes que são colocados, né, na produção. Como eu falei, então, isso modifica o bioma, não tem jeito de não modificar, tá? Na página 32, a gente também fala sobre a indústria. Gente, uma das maiores indústrias da região do Brasil está na região sul, porque é uma indústria bem diversificada, tá? Eles têm tanto indústrias do setor automobilístico, por exemplo, como do setor de hidrelétricas, né, de energia. Ela é bem relevante, né, porque sendo uma das regiões que tem uma indústria mais avançada do Brasil, dentre elas, porque a maioria das indústrias, se você olhar, né, historicamente, as indústrias, quando elas foram implantadas no Brasil, como foram proibidos muito tempo, né, de ter algumas características, por exemplo, não pode vir indústria estrangeira, características protecionistas, né, protegendo a indústria nacional. Não podia vir produto de fora, então, ao invés deles apoiarem isso e se motivarem, acabou gerando foi uma estagnação das indústrias brasileiras. A maioria nunca tentou se modernizar, né? Usando indústrias bem antigas, tá? E lá não, eles têm até como indústrias novinhas, assim, para a relação que a gente tem com o resto do Brasil, tá?
Então, no setor de automobilístico, como eu falei, na geração de energia, como a hidrelétrica de Itaipu, né, no Paraná, que ela é bem famosa. Após a criação do Mercosul em 91, houve significativo crescimento dos negócios entre o Brasil e seus vizinhos. Nesse contexto, a região sul possui uma área privilegiada, né, porque ela está geograficamente próxima aos países que estão no bloco, né, que é a Argentina, Uruguai e Paraguai. Fator que tem repercussão positiva nos parques industriais e na questão do comércio também, né, entre essas regiões do Mercosul. Lembrando que o próprio Mercosul, ele é um bloco econômico, então ele tem estruturas de apoio mútuo, né, e ele é um bloco econômico que valoriza, assim, livre circulação, apesar de não acontecer ainda como deveria, né, as pessoas podem entrar em qualquer desses países sem precisar ir na embaixada, sem precisar fazer todo aquele trâmite, por exemplo, de ir para os Estados Unidos, né? Em que você tem que ser aceito lá. Nessas regiões do Mercosul, por ser um bloco econômico, eles têm liberdade, a gente tem liberdade para ficar transitando de um país para o outro. Por exemplo, como a gente faz com o Paraguai, né? Desculpa, Portugal, ó. Nada a ver. Com o Paraguai, né? Que a gente vai para lá, vai no Shopping China, volta, sem nenhum problema, né? Não precisa de um documento comprovando que você vai voltar. Ainda não é muito aceito ir para morar, mas ainda já está caminhando para isso. E eles têm alguns acordos, por exemplo, entre esses países, baixar algumas taxas e assim os produtos desses países serem mais consumíveis nos países, né, do acordo, já que são os produtos mais em conta, tá? Então, para a gente compensa, né, existir. Aí nós temos também a questão do turismo, né? Eu mesmo já fui várias vezes no Paraná só para fazer turismo. É diferente, por exemplo, minha mãe é baiana, eu vou sempre visitar a família. Apesar do meu pai ser paranaense, eu vou muito mais ver a cidade. O Paraná e a questão de todo o turismo lá. É um dos maiores turismos do Brasil, tá? Sendo o segundo, se eu não me engano, na questão do turismo. É uma grande fonte econômica. A segunda maior fonte econômica a participação do PIB no turismo no PIB da região é a segunda mais alta do Brasil, né? E o turismo lá, eles têm turismo histórico, turismo urbano, turismo natural. Então, eles têm uma área litorânea, eles têm serras, eles têm cachoeiras, né? Tenho várias fotos. A foto do meu Facebook mesmo é lá no Jardim Botânico que está mostrando aí, né? Que é um turismo natural. Dá para fazer trilha, caminhada, dá para fazer visita em parque, você andar sobre grandes cachoeiras assim de 15 metros, dá um medo danado, mas é legal para conhecer no Parque do Ingá, né? Gente, são fantásticos. Eu amo o turismo da região sul, fora que como turismo histórico, eles também têm muita influência alemã, holandesa, nas regiões do sul. Então, eles têm bairros só de alemães, só de holandeses, só desse pessoal do sul, em que não só as pessoas são muito brancas, mas a estrutura das casas são parecidas. Então, as pessoas vão lá conhecer, né, a estrutura dessas casas como se fosse na Europa, tá? Em 2016, 23,9% de todos os viajantes, né, brasileiros foram exatamente só para o turismo do sul, tá? Vão lá na página 34, por favor. E aí tem as questões, né, indicadores socioeconômicos, que apesar da gente, deles estarem, né, não a gente, eles, com uma economia bastante marcada pela indústria, agropecuária, né, ainda existem fatores de desigualdade. Na taxa de analfabetismo, é a menor taxa do Brasil, então as pessoas lá, quase todo mundo é alfabetizado. Número de trabalhadores de 14, né, ou mais com carteira assinada, no setor privado é a segunda maior, só perde para a região sudeste, porque é São Paulo, né, as empresas são bem grandes. Na questão do tratamento de esgoto, aí eles não estão tão bem, não. Tratamento de esgoto, eles são o terceiro lugar, né, de 5. E nessa categoria, então, eles ocupam ali abaixo, né, da região sudeste e centro-oeste, né, centro-oeste e sudeste, né, na questão de tratar os esgotos até para poder reutilizar melhor a água. No rendimento médio mensal de todos os trabalhadores, ele está no terceiro lugar, né, também perdendo para o sudeste e para o centro-oeste. E esses valores aqui são uma média de salário, tá? É uma porção extremamente desigual, tá bom? No quesito de, por exemplo, renda domiciliar. Se você observar na página 35, ele tem que cidades como Caxias do Sul,
Porto Alegre, Curitiba, essas cidades maiores têm uma renda acima de 2.000 até 4.300, né? Enquanto outras cidades menores, as taxas são bem menores, né? Até de salários mínimos, assim, abaixo de 800, né? Que é bem abaixo do salário mínimo. Então, eles têm alguns problemas de redistribuição, né? De renda entre as regiões. Entrando agora no último capítulo, alguém ficou com alguma dúvida? Então, é complicado, né, a gente falar sobre o que é melhor um do que o outro. É que, por exemplo, a questão do turismo, apesar do Nordeste ser uma das regiões mais comuns para se fazer o turismo em si, a região Sul ela também é bem interessante por ter esses fatores climáticos e de vegetação muito diferente do resto do Brasil. Então, pelo menos o Brasil, da questão do turismo interno, a região Sul é bem conhecida, né? Florianópolis mesmo é uma das cidades mais visitadas no Brasil, né? Exatamente porque tem vários festivais, a indústria é bem importante também, né? Essa questão do forte economia, forte laço com a questão do Mercosul. Mas, manda lá no Facebook do meu pai e pergunta para ele sobre as grandes categorias do Sul que ele vai mostrar para vocês. Já que ele é super a favor do Sul é meu país. Eu falei para você aquele movimento separatista de que o Sul deveria ser um país isolado, já que ele tem uma grande fonte de renda econômica e banca sozinho não precisa do resto do Brasil. E aí, aqui no capítulo 15, né, a gente vai falar sobre o Brasil. A gente estudou, né, vários fatores do Brasil, cada uma das regiões do Brasil, e não dá para falar como se o Brasil não fosse um país importante. Ele é. Ele está entre as maiores categorias do mundo. Gente, aí eu vou falar aqui alguns dados que talvez não estejam tão novos e a gente vai piorar um pouco, tá? Como eu falei para vocês, o livro de geografia do sétimo, às vezes é um pouco atrasado em algumas coisas. Do nono tá certinho, agora do sétimo tá um pouquinho atrasado. Do nono já tem até Covid. Imagina só, né? Agora, por exemplo, se você observar, né, gente? Entre território, nós somos o quinto maior território do mundo. Da América Latina, da América do Sul, América Latina e América do Sul, nós somos o primeiro, né? Em questão territorial. Na América do Sul, nós temos o PIB mais importante, né? A gente tem o maior crescimento de renda da América do Sul. Entre os 10 países mais importantes do mundo, o livro fala que em 2017 nós éramos a 8ª posição. Ano passado, a gente virou nona, e a previsão é que com o real desvalorizado, ano que vem a gente esteja entre as 10, 11 talvez. Ainda assim, de quase 200 economias do mundo, né, 200 países, a gente está entre os 10 mais importantes do mundo. Então, a gente não é tão pobre assim como a gente parece, tá? Então, não dá para falar que a gente não está numa posição privilegiada economicamente falando. Até pelo simples fato de que a gente exporta muitas commodities da questão agrícola e mineral. Então, é aquele valor, ou aqueles produtos que são produtos de base, né? Trigo, soja, milho, café, minérios, né? Para a produção de outras coisas, que são para produzir quase tudo que é feito no mundo. A gente está numa boa colocação nesse ponto. Só que commodities não dá tanto dinheiro, né? O melhor seria se a gente produzisse já desenvolvido, mas ok. Já é uma forma de diminuir, assim, a chance da gente ficar completamente pobre. O problema é que com crises mundiais como essa desse ano, né? É comum com que vários países parem de comprar commodities ou parem de comprar coisas que eles não consideram tão importantes como itens que vão desenvolver, tipo minério, né? E o Brasil vai ficar bem mais focado na questão de alimento, porque todo mundo precisa comer, né? Então, pelo menos alimento ainda é sempre uma questão de facilidade para venda, né? Eu vi uma notícia que dizem que esse ano o real se tornou a moeda mais desvalorizada do mundo. É verdade ou não estou sabendo? Olha, eu também li essa notícia. Eu não parei para comparar todos os as outras moedas do mundo. Eu preciso ler alguns economistas e geógrafos
para te dar essa melhor resposta, mas pelo menos em vários jornais brasileiros eu li isso também. Até porque a gente realmente está com o real bem desvalorizado. Não é à toa que a gente precisou criar a moeda de R$ 200. É porque o real estava tão desvalorizado que foi preciso produzir mais moeda. Isso não é exatamente bom, porque é muito dinheiro circulando, aumenta a inflação e desvaloriza ainda mais o dinheiro, né? Mas é uma forma de dar poder de compra para a população. Sem poder de compra, o dinheiro cada vez fica mais desvalorizado, né? E aí a gente falou, né, a questão... Ele fala que o Brasil está colocado em bloco econômico como o Mercosul, né? Que é um importante bloco econômico da região do Sul aqui, da América do Sul, né? Nós temos uma grande influência por ser um país grande, de grande importância, e a gente também está no BRICS, mas o BRICS não é um bloco econômico, tá, gente? O BRICS, ele é um acordo, né? Nem um acordo. Ele é uma denominação de países emergentes. Então, países que estão crescendo, que têm uma certa influência no mundo, mas que não são desenvolvidos. A gente vai estudar um capítulo inteiro, praticamente, sobre BRICS ano que vem. Mas, para vocês já entenderem, então, não é um acordo. Eles não têm exatamente um acordo, mas um economista falou que esses países aqui do BRICS são os principais países do mundo, que não são desenvolvidos, mas sua economia são importantes para o resto do mundo. Por exemplo, porque um produz alimento, porque outro produz remédio, porque outros são das maiores indústrias do mundo. Então, quais são esses países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e a América do Sul, tá? Lembrando que, tirando aqui a América do Sul, os outros países, eles são economicamente bem estáveis, tá? Apesar das crises, né, que podem acontecer. A África do Sul, ela seria um que tem a economia mais fraca. E também esses outros países, principalmente Índia, China, né, tem 1/3 da população mundial, né? Então já detém muita gente, é um grande mercado consumidor, então são países influentes para todo o mercado do mundo, tá? Por que a África do Sul ela ser incluída? Porque ela está numa posição estratégica para fazer bons acordos de relação com a África e com a Ásia, tá? Por ela estar ali na divisa, né? Que como a gente estudou em história, antigamente era conhecida como a Cabo da Boa Esperança, né? Aquela região ali. E aí acaba que é uma região de fácil acesso para mercadorias ou para acordos de mercadorias com a região da Ásia, ok? Então, são países, né, valorizados. Então, né, a questão do bloco econômico, que ele dá na página 42. Blocos econômicos, então, né, países que se unem para competir no mercado mundial. Então, eles falam assim, sozinho a gente é fraco, mas se a gente se unir, a gente tem força, entendeu? Para competir contra outros mercados maiores. Então, um bloco econômico pode surgir devido a aspectos históricos, localização geográfica ou outros interesses em comum. Por exemplo, a questão do bloco do NAFTA, do ponto 2, ou UNSCA, né, que é o bloco Estados Unidos, Canadá e México. Esse bloco econômico, ele se apoia ali, principalmente para baixar as taxas alfandegárias dos produtos que eles vendem um para o outro. No Brasil, é um outro tipo de bloco. Existem de 4 a 6 tipos de bloco, e no ano que vem a gente vai estudar sobre isso melhor, mas é só para vocês já entenderem, tá? A União Europeia é um bloco econômico. Então, todos um dos maiores do mundo, porque eles têm até o mesmo dinheiro, né? O euro é a moeda oficial de todos os países europeus que fazem parte da União Europeia, né? Então, eles vão fazendo acordo ali, eles têm livre circulação. Por isso é que se você for para o país da Europa, você consegue chegar em quase todos os outros, de trenzinho, de boa, sem precisar ficar pedindo muita autorização para sair de um e entrar no outro, né? Tudo isso por causa desses acordos econômicos que eles têm, facilitando a entrada e saída de mercadorias. Se a gente pensar, isso também tem um efeito grande na questão das fronteiras, né? Porque diminui as fronteiras, né, políticas. Alcançando, assim, melhores negócios entre os países membros de grupos ou daqueles fora deles, tá? No Mercosul, eles estão inseridos, né? Brasil, Uruguai e Argentina.
Paraguai. A Venezuela, ela foi suspensa em 2016, apesar de estar falando Venezuela aí, porque ela foi considerada como não democrática. E aí, para não continuar desse jeito, eles suspenderam. E a Bolívia, ele está no país como associado, mas ele não faz parte de fato, entendeu? Eles têm alguns acordos ali de apoio mútuo, mas eles não estão realmente se ajudando completamente. E como eu falei, o BRICS, né? Ele tem, na página 43, reúne quase toda a metade da população, 24% de todo o território do planeta estão nesses países, ou esses países estão nesse território, né? E mais de 23% de todo o PIB mundial de 2018 também vieram dessas regiões. O problema é que muitas dessas regiões têm um status de desigualdade, desafios econômicos, sociais, ambientais, como o nosso Brasil, né? Tremendos. É muito difícil ainda de se reestruturar, né? E aí, na página 43, ele vai falar sobre o que são os países emergentes, né? Países emergentes, então, eles têm menores graus de desenvolvimento socioeconômicos, então, eles não têm uma boa distribuição de renda, tem muita gente passando fome, ou então não consegue investir o dinheiro em locais que deveriam, né? E acaba investindo em outras coisas. Por isso, comporta-se como um subgrupo os países emergentes formados por aqueles que apresentam industrialização tardia, né? Demorou um pouco mais para industrializar, mas que conseguiram um relativo crescimento acelerado, ainda assim, né? Os principais países emergentes do mundo são África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, China, Singapura, Coreia do Sul, Índia, Malásia, México, Rússia, Taiwan e Turquia, tá? Professora, sendo que a China é um dos principais países do mundo, por que ela não está entre um país desenvolvido? Porque ela não é completamente capitalista. Ela tem umas áreas de capitalismo e outras de um viés mais socialista. E por isso não é considerada como um país desenvolvido por causa disso, tá? Página 44, né? A questão aí dos países emergentes. Então, eles precisam ser cada vez mais, essas democracias se fortaleceram, né? Durante os anos, gerando uma estabilidade econômica, né? Uma estabilidade econômica. A ideia é diminuir, as desigualdades de fato diminuiu, aconteceu um grande crescimento do PIB nesses países. O negócio é que também, depois de 2015, gente, isso é bem relativo. Tem país que foi a partir de 2018, ou 2008, 12, 11, 15, 20, várias regiões entraram em recessão em épocas diferentes, tá? E inflação. E aí ele vai falar o que é recessão, né? Uma atividade econômica de um país ou que diminuiu, né, o poder de compra, dos países, ou seja, o país produz e diminui as suas riquezas, porque não tem tanta gente comprando. Quando a produção diminui, as empresas precisam aumentar os preços dos produtos, acontece desemprego, né? O poder de compra diminui, só que aí acontece a inflação, se diminui a quantidade de produto, aumenta o preço, aumenta o custo, isso acontece por causa da inflação. Então, na época, por exemplo, na ditadura militar, aconteceu grandes períodos de inflação, chegou até meses, assim, dizem, né, pelo menos que eu estava lendo, existiram anos que um ano subiu 2.000% a inflação em um ano. Então, a pessoa comprou a R$1 determinado produto, no final do ano já tinha subido tanto que valia mais ou menos isso. O PIB, na primeira alternativa, os países, né, os 2 anos consecutivos de recessão, né, o PIB brasileiro, por exemplo, chegou a 1% em 2017, 1,1% em 2018, o que representou uma tímida retomada, né, da economia, mas esse ano já caiu de novo. Por causa de toda a pandemia, né, os problemas políticos e econômicos que a gente teve. O país, por exemplo, né, o Brasil atingiu a meta de reduzir pela metade o número de pessoas que passaram fome. Na verdade, de acordo com a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 1990, 15% da população brasileira passava fome. Em 2017, apenas 2,5% da população passava fome. Então, diminui bastante, né, a questão das desigualdades. Mas aí o problema é que as desigualdades sociais, ao longo dos anos, gente, já mudou de novo, tá? Como eu falei, olhando dados mais atuais, a situação brasileira vai ser bem complicada, assim, ano que vem. Mas, né, isso geograficamente falando.
Até agora estava acontecendo um certo crescimento, as desigualdades sociais estavam diminuindo, o poder de compra da população estava melhorando, então as pessoas tinham mais dinheiro para poder comprar mais produtos, né, e comprar mais coisas para fome, roupa, produtos eletrônicos, né? O Brasil apresenta sinais de redução desses aspectos, né, de crescimento de novo. O Brasil possui desigualdades sociais maiores que outros países do BRICS, menos que a África do Sul, tá? Maiores também do que a América do Sul, apesar da gente ter países bem pobres na América do Sul, a Argentina e Chile ainda são bem menos desiguais do que nós mesmos. O Brasil, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo, né? Com os países afetados pela crise, passaram a consumir menos commodities. O Brasil exportou menos. Além da crise europeia, isso é a crise de 2014, viu, gente? Então, as produções diminuíram, né? As pessoas compravam menos fora do país. Então, tinha que produzir menos também. O aumento da dívida pública e as denúncias de corrupção do governo brasileiro acabaram enfraquecendo cada vez mais a economia, né? Com o impeachment, com todas aquelas coisas que aconteceram, várias manifestações. Não estou contra manifestações, não, tá, gente? Acho que a gente precisa se manifestar quando as coisas não estão boas. Mas isso gera crise econômica. Por quê? As pessoas param de acreditar numa economia em que uma política não está estável, tá? Então, aí muitas empresas saíram do país, né? Então, a gente teve uma recessão econômica bem complicada, né? Pós aquele período de impeachment. E as coisas estavam começando a melhorar. A Covid veio aí para... Então, né? O Brasil da dívida pública, não, já falei sobre isso. Além disso, o Brasil ainda não resolveu problemas relacionados ao endividamento público, né, do estrangeiro, principalmente quanto ao pagamento de serviços públicos e da Previdência, já que é um grande problema nessa questão da Previdência, o Brasil ainda não sabe como estruturar. A gente está passando por um processo de envelhecimento da população, então essa situação vai piorar se a gente não encontrar um plano que resolve a questão, né? Peraí que me perdi, tá. Com a estagnação econômica que gerou todo esse processo, né? Gente, o mundo ele foi passando por diversas crises muito fortes depois de 2008, porque aconteceu uma recessão muito grande nos Estados Unidos. E aí o dólar baixou o preço, aí depois, como é um mercado global, quando acontece em um país, vai gerando consequências em outros, porque o país depende de exportação, importação e etc, né? Então, se ele está numa crise, ele não vai comprar tanto. Aí o país que vendia não vai vender tanto. Aí vai acontecer um bolo de neve, né, de problemas. Então, os Estados Unidos estava com uma crise, gerou uma crise na Inglaterra, na Europa. A Europa inteira faliu, quebrou. Nossa, eles estão até hoje tentando arrumar isso. E o Brasil e a América do Sul começou a ir falhando também, né? Isso quando você fala de um mercado global, acontece isso mesmo. Com a estagnação econômica, o número de desemprego aumentou e o valor médio da renda diminuiu também. Então, foi diminuindo cada vez mais novamente o poder de compra. Na página 45, nós temos, né, o desenvolvimento social. Dá uma olhadinha lá. Do Brasil. Domicílios urbanos com acesso a saneamento básico. De 2004 para 2017, vocês verem que tipo, não cresceu tanto assim não, né, gente? Porque é saneamento básico, que era o básico que a gente tinha que ter, né? De 64,3% para 66%. Domicílios com acesso à internet, aí sim mudou, né? De 12,2% para 2017 com 63%. E agora está aumentando ainda mais, por causa da pandemia, foi necessário implantar mais locais com internet, né? Então cresceu isso mais. Ano que vem esses dados vão ser bem maiores, né? Esperança de vida ao nascer. 2004 era de até 61 anos e 6 meses, mais ou menos. 2017, 66. Tá vendo como as pessoas estão vivendo mais? Qualidade de vida aumentando. Isso é bom, aumenta o IDH, que a gente já estudou esse ano, né? Analfabetismo, acima de 15 anos, né? Fora da idade. Em 2004 era 11%, em 2017 virou 7%. Se a gente parar para pensar como o analfabetismo é uma coisa muito importante, eu acho que cresceu pouco. Devia ter menos, né? Analfabetos no Brasil. E a população economicamente ativa, né, em milhões, 90,6 milhões de pessoas, né, trabalhando em 2004 para
91,5 milhões de pessoas em 2017. Mas como a recessão agora atingiu bastante, né, bem forte, esse período de pandemia, isso vai cair drasticamente, porque os números são absurdos, assim, de desempregados, né, no país. Quero desmotivar ninguém não, tá, gente? Sou geógrafa, né, e tô tentando mostrar que a história, os fatos históricos modificam a atualidade, né, isso modifica também. Página 50, né, o finalzinho ali, que é a questão da responsabilidade ambiental. Por mais que o país, né, o Brasil, seja um dos principais, tem uma biodiversidade absurda, né, natural, em que deveria ser cuidado, é muito recente essa ideia de cuidar do meio ambiente. A gente estudou bastante isso em filosofia, quando a gente fala no Rio Mais 20, né, todas aquelas questões que a gente já estudou. E são as primeiras vezes em que a gente realmente, de fato, se preocupou com o cuidado do meio ambiente, pensando não só na gente, mas no planeta todo, porque o nosso ecossistema depende, né, para manter o ecossistema do planeta, respiração, água potável, etc. Então, a preocupação, né, o período colonial devastou, né, as próximas gerações continuaram derrubando árvores para a plantação do agronegócio, poluindo rios para a questão da indústria, tá? O ar também com a indústria. Então, gente, foi uma sequência de coisas que a gente tomou de decisões apenas econômicas e não ecológicas. Mas hoje em dia, o sistema ecológico e desenvolvimento é a ideia do desenvolvimento sustentável, né? É desenvolver o país sem afetar a natureza, porque a gente precisa dela não só para nossas gerações, mas para as próximas gerações, né? Apesar do descaso com os ambientes naturais ao longo da história brasileira, nas últimas décadas formou-se uma maior concentração ambiental, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito global, né? As pessoas no mundo todo estão se preocupando mais com isso, que vem gerando uma série de ações no país visando a preservação das vegetações originais que ainda restam, né? Na floresta amazônica, por exemplo, houve uma redução de 84%, né, do desmatamento em 2004 e 2012, né? Segundo dados da ONU. Entretanto, em 2017 e 2018, o desmatamento da Amazônia cresceu 13,7%. E vai aumentar ainda mais esse valor para o ano que vem, porque do ano passado para esse ocorreram muitas queimadas e houve muita diminuição nos valores de proteção ambiental. Então, vai gerar um aumento nesse processo também do desmatamento, tá? Pessoal, a gente acabou o capítulo. Ficaram com alguma dúvida? Coloquem o nome no chat, por favor. Enquanto isso, coloca o nome no chat. Eu gosto desse pessoal que não coloca o nome no chat e sai antes. Bem interessante. Daniel, Suelen. Antônio, você não colocou no chat. Semana passada você me perguntou para que país que a região sul, principalmente, vendia, né, os seus produtos do agronegócio. Então, vai depender de cada empresa, tá? Cada empresa ela faz em acordos específicos com regiões específicas. Então, eu não consegui achar, a não sei que você procure especificamente que empresa que a gente está falando, para onde que ela vai vender, tá bom? Basicamente isso. Ficaram com alguma dúvida? Se não, muito obrigada. Até semana que vem. Semana que vem é outra coisa. Quem não fez o simulado do SAS, faça, por favor, que é até hoje ou amanhã, né? Então, faz logo antes que trave o sistema. Tchau, tchau.